Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou advogado do escritório Medeiros Chaves Domingues. Estou aqui hoje para apresentar essa videoaula para vocês. Essa videoaula vai tratar sobre a ação direta de inconstitucionalidade número 4713, proposta pelo CNI, Confederação Nacional de Indústrias. O que versa essa ação direta de inconstitucionalidade? É sobre o protocolo 21 do ICMS, que recentemente foi publicado. Nessa ação, a CNI está discutindo sobre a legalidade ou não dessa cobrança. Mas antes de a gente fazer qualquer consideração sobre essa ação, vamos fazer algumas considerações sobre o ICMS. O que é o ICMS? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Mas o que seriam essas mercadorias, Rodrigo? Essas mercadorias são todos os bens móveis que estão destinados à comercialização. Ou seja, se eu sou proprietário de uma empresa, onde essa empresa vende, por exemplo, bens de informática, eu tenho que recolher o ICMS. Se, no caso, eu vendo qualquer comunicação que não seja de forma gratuita, eu tenho que recolher ICMS. Se eu presto determinado serviço, quais são? Serviço de comunicação, serviço de transporte interestadual e serviço de transporte intermunicipal. Eu tenho que recolher ICMS. Existem algumas exceções. Por exemplo, na questão das mercadorias, se eu tenho duas empresas, uma localizada em um estado e uma filial em outro estado, e eu quero fazer simplesmente a transferência do meu estoque para aquela outra empresa, eu não preciso pagar o ICMS daquela mercadoria se ela está destinada a simples transferência do depósito. E na comunicação? A comunicação também tem uma exceção, que consta inclusive na Constituição Federal. Como todos sabemos, o ICMS é atribuído aos estados. É obrigatório os estados instituírem o ICMS. Porém, onde está determinado isso é na Constituição Federal. Na Constituição Federal fala que os serviços de radiodifusão de forma gratuita não serão cobrados ICMS. É um pouco lógico, até mesmo porque não tem como você cobrar isso das pessoas, mas tudo bem. Afinal, como todos sabemos, o ICMS ele é um tributo indireto, ou seja, quem paga é o consumidor final. Então, todos nós, ao comprarmos um produto, neste produto já está inserido o ICMS. E ele é inserido ainda de uma forma que é tributada ICMS sobre ICMS. Isso é legal. Isso está determinado pela própria Constituição. Ou seja, cobra-se ICMS sobre ICMS. Rodrigo, me explica uma situação. E se eu faço uma compra no exterior? Se eu tenho todos os bens que eu compro, bens móveis que eu compro, incidem ICMS, como ficaria essa situação? Incidirá ICMS sim. Mas e se, por exemplo, eu compro um bem lá dos Estados Unidos e antes de chegar aqui em Mato Grosso do Sul, ele passa pelo Porto de Santos? E aí? Onde vai ser tributado? Em Santos ou em Mato Grosso do Sul? Já digo de passagem para vocês que será o estado do destino do produto, ou seja, será o Mato Grosso do Sul. O fato dele passar pelo porto não dá direito a ser tributado no porto. Ele tem que ser tributado aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul. Ok. Então, esclarecendo, sobre a importação também incide ICMS. Ok. Entre os transportes intermunicipais e os transportes interestaduais, se gera sim o ICMS. Por quê? Porque esse ICMS ele está direcionado a valores, bens, pessoas, qualquer transporte, independente do que seja, tem que entrar o ICMS, tem que ser pago. Beleza, Rodrigo, entendi. Mas e se eu não ultrapasso os limites do município? E aí? Aí nesse caso você não vai recolher o ICMS, você vai recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Esses são temas que a gente vai tratar posteriormente. Agora vamos focar na ADI 4713. Essa ação direta de constitucionalidade, ela foi proposta pela Confederação Nacional de Indústrias no sentido do que
O protocolo 21 do ICMS, ele foi proposto por alguns estados, inclusive o estado de Mato Grosso do Sul não era signatário no início, porém hoje nosso governador já fez um decreto transformando o pacto do protocolo 21 sendo válido para o nosso estado também. Tanto é que existem várias ações de mandado de segurança no sentido de também tentar inibir essa bitributação como a gente conhece. Por quê? Como já foi dito, o ICMS ele é de atribuição dos estados. Os estados e o Distrito Federal que tem que fazer as regras para poder incidir esse ICMS. Por que isso? Isso é para que não haja uma concorrência desleal, ou seja, o que pode haver é incentivos. Isso pode porque a própria Constituição Federal fala que de forma a incentivar alguma região ou algum setor pode ser dado uma diferenciação em ICMS e tanto é que a gente sabe que em alguns estados o ICMS é um valor, em outros estados o ICMS é outro valor. Tanto é que o nosso ICMS do nosso estado de Mato Grosso do Sul está entre os maiores do Brasil. Então, o CNI ele está batendo na seguinte situação. A Constituição Federal determina que o ICMS deve ser recolhido pelo estado da onde originou, no caso, a compra ou o serviço. Por exemplo, se eu comprei um produto que é lá do estado de São Paulo, eu tenho que pagar o ICMS lá do estado de São Paulo. Com o protocolo 21 eles estão fazendo diferente. Eles querem que, se eu comprei um produto em São Paulo, a hora que chegar na divisa de Mato Grosso do Sul, tem que ser recolhido a diferença do ICMS de Mato Grosso do Sul. Isso não pode. Pela nossa Constituição Federal, ela determina que só é pago o ICMS da origem. É por isso que o CNI está contestando isso no STF, no Superior Tribunal Federal, através da ADI 4713. Se alguém quiser olhar, ela é totalmente virtual, o processo não é sigiloso, podem acessar o site do tribunal e verificar isso, que vocês vão ficar bem informados sobre essa situação. Em Mato Grosso do Sul, várias empresas já estão entrando com mandado de segurança contra o decreto do governador, que também fez com que o pacto valesse para o Estado. E estão ganhando várias liminares, inclusive, porque os desembargadores estão entendendo que realmente está atingindo o direito do líquido e certo dessas empresas. Por quê? Fazendo com que a concorrência seja desleal para eles, porque se eles também têm o direito de vender, seja ele por telemarketing, showroom ou internet, eles também podem vender para o Estado pagando a tributação do Estado origem. Isso é uma norma que está contida na Constituição Federal. Então, até agora nós não temos nenhum posicionamento sobre a liminar ou não dessa ADI, né? Inclusive foi o ministro Luiz Fux que foi determinado para julgar esse processo preliminarmente. Então, pessoal, o que eu queria explicar para vocês é isso. O ICMS do Estado, ele tem que ser pago se o produto foi comprado no Estado. Se ele foi comprado de outro Estado, você tem que pagar o ICMS do outro Estado. Tá, Rodrigo, você deixou isso claro, mas você não explicou quem é que tem que fazer esse recolhimento. É o contribuinte? Quem é o contribuinte? É o consumidor ou é a empresa que vendeu? Quem deve fazer esse recolhimento é a empresa, certo? O que havia acontecendo e vinha acontecendo aqui no nosso estado é o fato de que chegava a mercadoria pelo correio ou por alguma transportadora, ela ficava retida e era encaminhada uma carta, um ofício, alguma coisa assim da Secretaria de Fazenda, informando que a sua mercadoria estava retida e que você deveria recolher o imposto para poder retirar ela. Isso não pode, porque a obrigação de recolher esse imposto é das empresas, não é do consumidor.
o consumidor paga o valor do produto já com o ICMS. Se a empresa não cobrou o valor correto de ICMS, isso é uma responsabilidade da empresa e não do consumidor. Então, se você recebe essa cartinha, primeira coisa que eu indico a fazer: entre em contato com a empresa. A empresa não quer resolver o seu problema, então pague o imposto e você pode entrar depois com uma ação contra a empresa para que ela te ressarça desse valor. Isso vai gerar danos materiais, dependendo do produto, danos psicológicos, danos morais, e você pode cobrar tudo isso com uma ação contra eles. Eu indico primeiramente, e sempre vou indicar, tentar ser feito e resolvido as coisas de forma amigável, para que não haja desgaste. Como todos nós sabemos, qualquer ação envolvendo litígio tem um desgaste muito grande. Então, eu aconselho vocês primeiramente a entrar em contato com a empresa. Depois que a empresa falou não, aí tudo bem. Você não tem, inclusive, um motivo para ser discutido sobre a responsabilidade do Estado. O Estado não deveria estar cobrando isso de você. O Estado sabe que a responsabilidade pelo recolhimento é da empresa. Se a empresa não recolheu, ele teria que acionar a empresa. Entendeu? Então é uma coisa que dá para ser discutida. É uma coisa que a hora de se ingressar com uma ação judicial, pode ser incluído ou não o Estado nessa questão. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O que é mercadoria? Mercadoria é todos os bens destinados à comercialização. Quais são esses serviços, Rodrigo? Os serviços são de comunicação, o de transporte intermunicipal e o de transporte interestadual. Exceções. Exceções das mercadorias. Se eu sou proprietário de uma empresa onde ela tem uma filial em outro estado e eu quero simplesmente transferir o meu estoque de um estado para o outro, eu não pago ICMS relativamente às mercadorias. A comunicação. Relativamente à radiodifusão gratuita, não se cobra ICMS. Quanto aos transportes, se cobra ICMS normal, porque os transportes para transporte de pessoas, valores, bens, produtos e qualquer tipo de transporte que vocês imaginarem. Sobre a importação. Rodrigo, importação gera o ICMS? Gera o ICMS. E não onde quer cobrar o ICMS? O ICMS é cobrado no estado destino e não onde, no caso, se vier por um porto, não o porto ou não a alfândega de qualquer outro estado, e sim do destino. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar a gente, ou até mesmo pelo site. Tem um espaço de contato conosco. É só entrar no site, que é o www.mcdadvogados.com.br. Qualquer coisa é só procurar a gente. Muito obrigado, até mais.